pastor Lúcio, para os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Uma palavra bem conhecida da igreja, mas nós vamos meditar nesta noite, a partir do verso 13, uma mensagem cristocêntrica, irmãos. Nós vamos falar de Jesus. Falar de Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Aquele que, pelo amor à humanidade, se entregou, e por isso nós estamos aqui nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse-lhes a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema para a nossa mensagem nesta noite é: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, irmãos, não somente para o Evangelho de Mateus, mas como para o Evangelho de Marcos, de Lucas, que também registram esse diálogo de Jesus com seus discípulos. Quando nós olhamos para esses evangelhos, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, pois eles têm a mesma semelhança, o mesmo conteúdo, e aí nós olhamos eles compartilhando com a mesma perspectiva, com a mesma visão, todos os eventos relacionados a Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, que é o quarto escritor do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical o Evangelho ao ponto de vista do apóstolo João. João, ele vai trazer a divindade de Jesus Cristo. Ele vai descrever que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E aqueles que estavam nas trevas viu a luz que raiou sobre aqueles. E diz que ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Mas todos quanto o aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. E se você aceitou Jesus Cristo, hoje você é um filho de Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque nós aceitamos a Jesus Cristo, cremos no seu poder, na sua glória e na tua promessa de salvação para nossas vidas. Por isso que nós louvamos e adoramos Ele nessa noite. E aí veja, irmãos, a semelhança do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nesse mesmo diálogo de Jesus com seus discípulos. No texto que nós lemos, no Mateus capítulo 16, verso 13, diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E quando nós falamos aqui Filho do Homem, estamos falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Marcos, no capítulo 8, verso 27, ele vai dizer: e saindo Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou?
E Lucas também narrando este mesmo acontecimento, este mesmo contexto, no capítulo 9, verso 18, ele vai dizer: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Era a pergunta que Jesus estava fazendo para os seus discípulos. Aqueles que estavam testemunhando a obra do nosso Senhor no meio do povo. Aqueles que aprenderam do Senhor no Monte das Oliveiras. Aqueles que contemplaram milagres, cura, multiplicações, feita pelo nosso Senhor Jesus. E ele vai perguntar para os seus discípulos: o que estão dizendo ao meu respeito? O que estão falando que eu sou? E diante, irmãos, da nossa experiência que nós temos com Jesus Cristo, a pergunta é: quem é Jesus para nós? Glória a Deus. O que tem sido Jesus para você? O que tu está dizendo acerca da pessoa de Jesus? O que Jesus tem representado para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e para o seu lar? Qual é a importância de Jesus para a sua vida e para a sua casa? Glória a Deus. O que Ele tem feito por você, igreja? Aleluia, glória a Deus. O que nós estamos dizendo acerca da pessoa bendita de Jesus por onde nós andamos? E se Jesus perguntasse para os seus líderes hoje: quem diz a multidão que eu sou? Até esse momento, Jesus já havia operado muitos sinais, milagres, maravilhas. Jesus já tinha se revelado como Filho de Deus, o Messias, o prometido. E quando nós fazemos, irmãos, uma exposição, quando nós navegamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai descrever o início do ministério de Jesus no capítulo 4. E é nesse capítulo que Jesus se torna evidente para toda a humanidade que ele era o Messias, o prometido, o Filho de Deus, que veio para salvar os que haviam se perdido. Glória a Deus. No capítulo 4, do verso 15, se você puder acompanhar, acompanha comigo, irmãos, na sua Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Diz assim o verso 15: e a terra de Zebulão e de Naphtali, que eram duas tribos do norte, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão.
E essa fama de Jesus um dia chegou até nós. Nós conhecemos a sua fama, que Ele é o Filho de Deus, aquele que tem poder para tirar o pecado do mundo, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para transformar a vida de um pecador, aquele que tem poder para trazer cura, aquele que tem poder para libertar aquele que está oprimido e cativo, aquele que nos deu a promessa de um dia morar no céu. Glória a Deus, aleluia. E quando Mateus chega no capítulo 5, 6 e 7, irmãos, ele vai descrever o Sermão do Monte. Jesus vai ensinar acerca das boas aventuranças, onde Jesus pronuncia as bênçãos sobre aqueles que são pobres em espírito, mansos e perseguidos por causa da justiça. Jesus também vai falar do papel dos seus seguidores, que nós somos o céu da terra, a luz do mundo. Nós ganhamos almas pelos nossos testemunhos. Nós anunciamos a palavra através da luz que nós um dia brilhou e hoje brilha na vida do pecador. Mateus continua no capítulo 7 ensinando sobre o julgamento, o discernimento entre os crentes. E ele termina o sermão com a famosa parábola das duas casas. Uma construída sobre a rocha, que representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. É comparado àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vem os ventos, vem os rios, vem as tempestades, aí há combate contra essa casa, e essa casa permanece firme, porque ela foi edificada sobre a rocha. Essa é a diferença, irmãos, daquele que ouve a palavra e pratica a palavra, daquele que ouve a palavra e guarda a palavra. Essa é a maior das razões de estarmos aqui. A palavra de Deus que nos guarda, que nos livra, que nos fortalece e que nos faz estar de pé mediante a luta e a tempestade. Aleluia! Glória a Deus. E aí no capítulo 7, nos últimos versículos, versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Verso 29 do capítulo 7. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como mestre da lei. Mesmo com todos os ensinamentos, irmãos, sinais e maravilhas, havia uma grande dificuldade para aquele povo reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, reconhecer que Ele era o Messias, o prometido, aquele a qual os profetas fizeram menção. E aí quando Mateus chega no capítulo 8, ele começa a descrever mais milagres e apresenta a autoridade de Jesus Cristo. No primeiro milagre envolve a cura de um leproso. E ao tocar nele algo considerado impuro, Jesus mostra a compaixão e o poder para curar. Outros milagres incluem a cura de um servo de um centurião romano, um estrangeiro que reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, enquanto muitos do seu povo não reconheciam a autoridade de Jesus Cristo. Aquele centurião demonstra uma grande fé ao reconhecer que não era digno de ter Jesus sobre o teu teto. E ele acreditava que apenas uma simples palavra de Jesus era o suficiente para que o seu criado, o seu servo, fosse curado. A fé de um gentio que impressionou Jesus, ao ponto de Jesus dizer que em todo momento ele não viu uma fé como daquele homem. Uma fé que bastava tão somente uma palavra do Senhor para que o servo daquele homem fosse curado. Glória a Deus, aleluia. E nós, irmãos, quem dizemos que Jesus é? Ainda no capítulo 8,
nós vemos ali num determinado momento em que Jesus acalma a tempestade do mar. Os discípulos estavam num barco à deriva. Jesus estava naquele barco. E eles, diante da tempestade, acordaram a Jesus: Mestre, mestre, não te importa que perecemos? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se levanta, se desperta do sono, e ele acalma aquela tempestade, acalma os ventos do mar, e segue uma grande bonança. E aqueles homens que já tinham visto milagres, já tinham visto sinais e maravilhas sendo operadas pelo Filho do Homem, e agora mais uma vez eles vendo o mar e o vento obedecendo aquele homem, eles vão dizer: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles se perguntam: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. E a pergunta é: quem é que tem acalmado a tempestade em nossas vidas? Quem é que tem nos abençoado? Quem é Jesus para nós? Jesus acalma a tempestade. Aí Jesus chega à província dos Gadarenos. E quando ele chega do outro lado com seus discípulos, o Senhor chega a uma terra onde havia 2 endemoniados. E mais uma vez, Jesus mostrando para eles que o Filho do Homem tinha poder. E lá no verso 28 do capítulo 8 vai dizer que, tendo chegado à outra margem da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, irmãos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja, irmãos, que aqueles endemoniados reconheceram quem era a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles endemoniados, eles perguntaram: vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E eles disseram: Jesus, o Filho de Deus. Eles reconheceram. E quando nós partimos agora para o capítulo 9 de Mateus, nós vemos Jesus curando o paralítico. Nós vemos Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Lázaro. Nós vemos Jesus curando 2 cegos e um mudo. Chegamos ao capítulo 10. A missão que Jesus dá aos seus discípulos. E Jesus envia os 12 discípulos em missão para pregar o Evangelho às casas perdidas de Israel. E observe, irmãos, que tudo que Jesus estava operando, tudo que Jesus estava fazendo diante do teu ministério na terra, os discípulos estavam testemunhando. Os discípulos estavam acompanhando a obra que o Senhor estava fazendo. E no capítulo 11, começa com João Batista enviando mensageiros para perguntar se Jesus realmente era o Messias esperado, ou se deveriam esperar por outro. Observe, irmãos, que até esse momento o povo ainda estava confuso. Eles não conseguiam compreender, ou não queriam entender, ou não queriam crer que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Por mais que o Senhor operava, por mais que o Senhor fazia sinais e maravilhas, havia uma dificuldade muito grande para crer que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
observe que havia muitas dúvidas acerca da pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 11, do verso 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Essa era a pergunta que João Batista manda fazer a Jesus Cristo. E no verso 4 do capítulo 11, Jesus respondeu: voltem, falando para os discípulos de João Batista, voltem e anunciem a João Batista porque vocês estão ouvindo e vendo. Verso 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Havia dúvida, irmãos, que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Será que haveria dúvida que Jesus era aquele a qual eles estavam aguardando? Com tantos sinais e maravilhas que Jesus operava no meio do povo. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas maravilhas o Senhor tem operado em nossas vidas. O fato de estarmos aqui nesta noite é um milagre de Deus, porque o Senhor permitiu que nós acordássemos pela manhã, tomássemos o nosso café, almoçamos e aqui estamos para glorificar e exaltar o teu nome. Isso é um milagre, irmãos. Aleluia. No capítulo 13, contém várias parábolas proferidas por Jesus relacionadas ao reino de Deus. E foi no capítulo 13, irmãos, que Jesus encontrou diferentes reações a seu ministério. No verso 53 diz: tendo terminado de contar estas parábolas, saiu Jesus dali. Verso 54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Verso 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E no verso 57 vai dizer: e ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Verso 58, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade daqueles que estavam lá. Aleluia. E observe que a palavra diz que ele não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade do povo. E é essa incredulidade, irmãos, que impede de nós sermos mais abençoados. É a incredulidade que impede que o Senhor venha responder às nossas súplicas, o nosso clamor. Por isso que nós nessa noite somos bem-aventurados, irmãos, porque nós não vimos esses sinais, essas maravilhas e esses milagres, mas pelo poder da palavra e da fé, nós cremos que Jesus Cristo operou todas essas coisas. E Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos no poder do Filho de Deus, que opera todas essas coisas. E a palavra de Deus, irmãos, também vai dizer que Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Amém.
E Deus, Ele continua operando os mesmos sinais e maravilhas. Aleluia. Mateus chega no capítulo 14, já num outro contexto, em um outro momento. Jesus, Ele continua o seu ministério na terra, a sua obra missionária. E ao saber que João Batista, irmãos, foi morto, ele vai para o deserto, vai para uma região mais afastada. E muitos ainda seguindo a Jesus. Jesus ainda operando muitos sinais e maravilhas. E é nesse momento também que Jesus, ali no meio da multidão do deserto, curando todos aqueles que eram trazidos na sua presença. E Jesus, despedindo a multidão, faz ali a primeira multiplicação dos pães. E aí nesse momento também Jesus, mais uma vez, pede para os discípulos irem para outra banda. Ele se retira para orar. E a palavra de Deus diz que aqueles discípulos navegando, sobreveio mais uma vez uma tempestade. E Jesus agora não está com eles no barco, e a tempestade vem assolar aquele barco. E a palavra de Deus diz que Jesus vem caminhando sobre as águas. Aqueles homens se assustam, pensando que é um fantasma. E Jesus diz: calma, sou eu. Glória a Deus, aleluia. E ali Jesus acaba mais uma vez a tempestade, irmãos. Mais uma vez, o Senhor chega na hora certa, no meio da tempestade, e acalma a tempestade. E aqueles homens agora, com uma certa experiência com Jesus Cristo, reconhecendo que Ele era o Filho de Deus, e eles vendo aquele milagre sendo mais uma vez operada, eles se alegraram. E dessa vez eles não perguntaram: quem é este que acalma a tempestade, que acalma o mar, que o vento lhe obedece? Não. Dessa vez eles declaram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Glória a Deus. É reconhecer o poder, a majestade e a grandeza do Deus a qual você louvou nessa noite. Glória a Deus. No capítulo 15, Mateus continua descrevendo, e Jesus continua ensinando, Jesus continua expulsando demônios, Jesus cura muitas pessoas, e mais uma vez opera o milagre da multiplicação. E a pergunta era: quem era Jesus para essa multidão? Quem era Jesus para aquela multidão? Quem era Jesus para os seus discípulos? Quem é Jesus para nós, irmãos? Será que nós temos dúvida de quem é Jesus para nós? João, em seu último versículo, ele vai dizer que Jesus fez também muitas outras coisas, que se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que operou no passado e opera nos dias de hoje e operará nos dias da manhã. O nosso Deus não mudou, a igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ele está vivo. A morte não pode conter o nosso Senhor. Os agriões da morte não pôde conter o nosso Senhor. Ele morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. Glória a Deus. E nós chegamos no capítulo 16, onde nós fizemos a leitura. Mateus vai dizer que quando Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe,
uma cidade localizada a vários quilômetros do norte da Mar da Galileia, um território governado por Felipe, uma região de cultura grego-romana, onde havia muitos templos pagãos, muitos gentios, muitos idólatras. Jesus chama seus discípulos em particular e diz: tenho feito tantas coisas. E o que estão dizendo acerca da minha pessoa? E no verso 13 que nós lemos na leitura do capítulo 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele fez essa pergunta para os seus discípulos. E eles disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é o Elias, outros estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, ou um dos profetas, mas ninguém pôde declarar que Jesus era o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus agora vai direcionar a sua pergunta para os seus discípulos. E ele vai dizer no verso 15: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa foi a pergunta agora para os seus discípulos. E essa é a pergunta agora para a igreja. Glória a Quem é Jesus para você? Aleluia. Verso 16. Simão Pedro. Sempre Pedro, né, irmãos? A gente olha a ousadia que Pedro tinha, né? Como Pedro, ele era proativo, sempre tomando a frente, sempre querendo ficar ali em destaque. E aí no verso 16, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. E que nós possamos também, irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Ele faz duas perguntas aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ele vai fazer uma segunda pergunta aos seus discípulos. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E a pergunta para nós é: quem nós estamos dizendo que Jesus é? O que tem sido Jesus para mim e para você? O que nós estamos falando acerca de Jesus, por onde andamos, por onde passamos, por onde nós passamos boa parte do nosso tempo. As pessoas que nos conhecem, o que nós estamos dizendo acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia, irmãos, ela vai dizer que para aqueles que creem em seu nome, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Alfa, Ômega, Deus conosco, Emanuel, a estrela da manhã, leão da tribo de Judá, o pão vivo que desceu do céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores, advogado fiel, raiz de Davi, o verbo vivo, ungido de Deus, o consolador, o cordeiro de Deus, o Messias, o salvador de nossas almas. Esse é o Deus para aqueles que creem em seu nome e no seu poder. Glória a Deus, aleluia. Simão, com toda a ousadia, respondeu: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele a qual os profetas fizeram menção no Antigo Testamento. E aí Jesus, no verso 17, e Jesus respondendo disse para Pedro: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas,
Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai que estás no céu, Pedro, que te revelou a ti quem eu sou. Não foi a carne, não foi o sangue que revelou a Cristo, mas foi meu Pai, e é Deus com a sua misericórdia, compaixão e amor, que nos revelou o seu Filho, e por isso nós somos alcançados pela tua graça, por isso que nos deu a oportunidade de um dia ir morar no céu, e nos deu o nome de sermos chamados filhos de Deus, por adoção pelo amor de Jesus Cristo para o mundo. Aleluia. E a verdadeira igreja que reconhece Jesus Cristo como Senhor, Rei e Salvador, essa igreja é bem-aventurada, essa igreja é feliz, irmãos, porque não nos importa o que venha nos acontecer, nós temos a esperança viva naquele que tudo pode por mim e por você. Glória a Deus. E Jesus vai dizer no verso 18: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você, igreja. A igreja somos nós. Fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos. Nós somos a igreja viva que vai morar no céu. E a promessa de Jesus Cristo para mim e para você é que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra o meu povo. Glória a Deus. Aleluia. E a pergunta que fica para a igreja nesta noite: quem é Jesus para você? O que você tem dito de Jesus por onde anda? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus, irmãos. Vamos ouvir nossas irmãs louvar o Senhor. E logo estaremos encerrando as irmãs. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra nesta noite, irmãos. Né? E vocês, quem diz isso que eu sou, né? E nós, quem dizemos que é Ele, né? Ele é o Cristo, Ele é o nosso Salvador, né? Aquele que pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui exaltando, louvando e bendizendo o seu santo nome. Aleluia. Glórias a Deus. Nossa, aí, acho que essa semana, se Deus permitir, vai estar concluída e a gente vai poder ver a nossa sala pronta aí, o recinto tudo pronto, organizado, né? Para depois a gente pensar na nossa segunda parte aí da obra da nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé, os trabalhos seguem normalmente. Terça-feira, ciclo de oração pela manhã. Sexta-feira, o ciclo de oração à noite. Terça, continua os nossos estudos na terça-feira. Quinta-feira também o nosso culto público. Então, os irmãos venham, convide os irmãos para vir, para nós estarmos aqui juntos, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração. Ele. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graça nesta noite por mais esta oportunidade, meu Pai, que nós estivermos aqui na tua Glória casa, a Deus. bendizindo, meu Pai, mais este culto, meu Senhor, na tua presença. Meu Deus, aonde nós deixamos, meu Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto no altar. E o Senhor nos respondeu, meu Pai, com esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Aonde, meu Pai, nós fomos indagados, meu Senhor, perguntando, Senhor, o próprio Jesus Cristo, o que nós estamos dizendo, falando e testemunhando por aí, por onde nós andamos, o nosso lar, para a nossa vizinhança,
na nossa circunvizinho, Senhor, quem Jesus é nas nossas vidas, meu Pai, e através desta palavra, meu Senhor, nós possamos, meu Deus, mostrar quem é o Senhor, através dos nossos atos, através, meu Pai, do nosso caráter, através, meu Pai, das nossas responsabilidades que nós temos. Meu Deus, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, por este culto. Continua falando conosco, continua falando com a tua igreja, nos dando, Senhor, mais oportunidade de estar aqui. Porque, meu Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua presença nós não vamos a lugar nenhum. Agora nos despede em paz, Senhor. Nos leva aos nossos lares em segurança. Nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã. Nos dá uma semana abençoada. Oh, Senhor, nos dá um sono, meu Pai, reparador. Sê conosco, meu Pai. Não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eduardo, que Deus abençoe você por essa boa palavra hoje para nós e as portas estão abertas. Amém? Estende as mãos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.